Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho nessa tarde, né, tá gravando esse vídeo para a gente poder estar divulgando, né, a primeira cruzada evangelística virtual, né, fui convidada, né, pela missionária Regina, né, é um prazer estar fazendo parte desse movimento, né, que é para a gente estar apoiando, né, mostrando o nosso apoio para aquelas pessoas que em meio à pandemia, né, em meio a essa enfermidade, né, que está assolando o mundo, né? Existem pessoas que estão sofrendo não só com a pandemia, com a doença em si, mas estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de ansiedade, né? Doenças que infelizmente já fazem parte desse século, né? Faz parte do nosso dia a dia. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a diaconisa Betânia, eu faço parte da igreja evangélica Fogo e Vida, nossa igreja ali na Ititioca, né? O nosso pastor presidente é o pastor Daniel Ferreira, né? Um homem de Deus, graças a Deus. E eu venho, né, para poder também não ficar somente nas minhas palavras, eu venho trazendo um versículo da parte do Senhor, né? Eu perguntei, pai, o que eu posso estar falando? E o Senhor me deu um versículo que fica lá em Isaías 41, 17, que diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Eu sei que existem momentos, né, na vida da gente que em várias áreas parece que a gente está vivendo num deserto, onde que a gente sofre por falta de alguma coisa, né? Às vezes é falta até mesmo de compreensão, falta de auxílio, falta de uma palavra, né? E nessa tarde eu quero deixar essa palavra, né, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão precisando de ouvir. Aqui a gente está ouvindo nessa palavra uma mensagem, né? Que lá na epígrafe do 41 você vai ver que está escrito assim: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Aqui, né, nessa epígrafe, diz que a gente só pode ter confiança no nosso Senhor, porque Ele é inabalável, Ele é inatingível, né? O mundo pode até estar em desespero, em preocupação, mas nós que estamos com a nossa fé firmada no Senhor, firmada na rocha, nós prevaleceremos para a honra e glória dele, né? Porque por mais que o nosso coração esteja em aflição, a nossa alma esteja em agonia, o nosso Senhor, ele manda a gente descansar nele, porque ele é o nosso socorro. Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de vários males, né? Em um período da minha vida, eu passei, né, um período de depressão, e é algo que não dá para explicar. A depressão, alguns dizem que é demônio, mas não é, uma enfermidade que a gente passa na nossa alma, algo muito difícil de lidar, algo difícil de falar, né? Porque quando nós somos acometidos por essa enfermidade na alma, várias pessoas vêm falar pra gente: não fica assim, vamos andar, vamos caminhar, mas na verdade a gente não tem. Quando a gente está em depressão, a gente não sente vontade de fazer nada. A gente só quer ficar no nosso canto, né? É como se a situação mais engraçada ela perdesse a graça. É como se as flores perdessem as cores, nada mais faz sentido, né? E a gente quer se alegrar e não consegue. E nessa tarde eu vim falar para você que está passando por isso. Eu já passei por isso, mas foi com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, como eu falei aqui, né? Eu aprendi que a depressão, ela é uma doença na alma. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar a nossa alma. Então, somente ele que pode curar qualquer um de nós da depressão, porque ele é especialista nessa área, né? Ele veio para salvar a nossa alma que estava condenada. Então, quando a gente entrega, não é um passe de mágica, é um tratamento que você passa com Jesus. Então é quando você começa a conversar com ele, assim como você fala com um psicólogo. Você vai sentar, você vai conversar e dali você vai achar a solução.
E eu passei por esse período de depressão, foi porque eu tive uma desilusão muito grande, mas o Senhor, Ele me acolheu, Ele cuidou de mim. Eu sei que muitos de nós, nesse período, fica até mesmo com ansiedade, e a ansiedade é você querer saber o que vai acontecer lá na frente. Ansiedade é quando você está preso no futuro. Mas a gente não precisa ficar preso no futuro. O nosso Deus, ele trabalha agora, ele trabalha hoje. Ele é o mesmo Deus. E a gente tem que aprender a confiar nele. A ansiedade, muitas das vezes, é falta de fé. E a gente precisa confiar no nosso Senhor. Porque, como está escrito lá em Jeremias, os planos dele para nós são altos, são acima de tudo, né? A gente não vai entender agora. Mas ele fala e a gente vai entender no futuro. Porque ele sabe o fim que ele quer pra gente, ele sabe que o fim que ele deseja para nós é o melhor. E a gente às vezes quer ver o que está lá no futuro, mas o que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher lá na frente. Então não adianta ficar ansioso pelo que vai acontecer. Espera no Senhor, Ele tem as melhores coisas para a gente, né? E os que estão enfermos com essa doença, né? Que tem acometido tantas pessoas, eu tenho algo para te falar, né? Eu fiquei também enferma dessa doença, né? Eu fiquei 15 dias trancada no quarto, sem poder falar com ninguém, sem poder lidar com ninguém, né? E é complicado porque dá uma falta de ar, mas nesses últimos dias, né? Nesses dias de pandemia, o Senhor falava muito comigo, que Ele deu o fôlego para nós, né? Quando Ele nos formou naquele jardim, Ele soprou nas nossas narinas e Ele nos deu o ar. Então é só Ele que pode tirar. E quando eu estava no auge mesmo da doença, que eu achei que eu ia perecer, porque a doença ataca o corpo, mas acaba também atingindo a alma da gente, a nossa fé fica debilitada. E eu comecei a ficar preocupada e comecei a falar: Senhor, é agora que eu vou? E aí eu já estava isso aí foi no sábado, já que eu já comecei a já piorar muito, porque não estava só atingindo só o organismo, mas eu comecei a ficar me sentindo como se eu estivesse realmente morrendo. E aí o Senhor usou uma moça, né, uma irmã da igreja, que ela falou: eu vou estar orando por você, eu vou estar intercedendo por você. E eu falei assim: amém, eu creio. Ela falou assim para mim: eu vou orar agora. Eu falei assim: então eu vou me colocar de joelho. E aí eu me coloquei de joelho na minha cama, né, aos pés da minha cama, e ali ela fez aquela oração. Quando ela fez essa oração, eu senti o meu corpo esquentar, do alto da cabeça até a planta dos pés. E naquele momento, naquele domingo, eu tive uma melhora assim que logo depois eu achei extraordinário, porque é um grupo de oração muito grande. E logo depois veio uma irmã da igreja que eu não a conheço ainda pessoalmente, mas ela mandou uma mensagem para mim pedindo oração por ela. E ela não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Mas aí naquele momento eu vi que não era ainda a hora de eu partir, porque ainda tenho muita missão e muita obra para fazer para o meu Senhor. E naquele momento ali eu comecei a me recuperar. E eu acredito realmente que foi um milagre da parte de Deus. Então eu estou falando para você nessa tarde, eu não sei que horas que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu estou falando para você o seguinte: que mesmo no seu momento de aflição, mesmo no seu momento de angústia, o nosso Deus, ele é extraordinário. Ele incomoda pessoas que nem te conhecem para poder orar por você. Ele incomoda pessoas para poder estar orando por você e para poder te levantar do leito, porque ele é pai. Ele tem os meios dele trabalhar. E se você está passando por ansiedade, fica tranquila, coloca a sua vida no altar do Senhor, coloca todas as coisas nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E você que está passando por algum tipo de enfermidade, seja na alma, seja física, fica tranquila. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cruz, Ele levou sobre Ele, naquela sexta-feira, todas as nossas enfermidades. Então, quando a gente confia no Senhor, mas é confiar de verdade, não é só falácia, não é só palavras, não. É quando você fala o nome dEle e o seu rosto brilha, sabe? É você sentir a presença dEle dentro de você, é diferente. Então, nessa tarde eu estou falando para você, fica tranquilo. Deus, Ele está preparando
o melhor para você. O melhor de Deus ainda há por vir. O Senhor, ele guarda os que Ele ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? Se tocar no meu filho, eu vou ficar muito brava. E olha que eu nem tenho poder para ficar tão brava assim. Agora você imagina tocar em um dos filhos de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então fica tranquilo, nesse momento agora eu vou estar fazendo uma oração por você, né? Em nome de Jesus, vai sarar essas feridas, eu creio. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus da glória, Altíssimo Santo Deus de Israel. Pai amado, Pai querido, creio, meu Pai amado, na Tua palavra, Senhor. Creio, meu Pai amado, que os aflitos, meu Pai amado, e os contritos, meu Pai amado, nesse momento, Senhor, serão tocados, Pai. Senhor Deus da glória, Altíssimo Santo de Israel, que nada venha atrapalhar essa ligação, meu Pai amado, que nós venhamos estar ligados, meu Pai amado, e focados no Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, tocando nos que estão enfermos, Senhor. Toca, meu Pai amado, quem está sofrendo por causa dessa doença diretamente, meu Pai amado. Toca, meu Pai amado, ninguém está sofrendo, meu Pai amado, de ansiedade, quem está sofrendo de depressão. Pai amado, porque Tu és Deus de perto, também é Deus de longe, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, indo de encontro, meu Pai amado, a esse homem, essa mulher, meu Pai amado, que também está preocupado, Senhor amado, Senhor meu Deus, porque não está trabalhando, está desempregado, Senhor. Vá de encontro, meu Pai amado, a cada enfermeiro, a cada médico, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai amado, fazendo a Tua obra, Senhor, que quando acabar, meu Pai amado, em nome de Jesus, esse período difícil que nós estamos vivendo, que nós venhamos estar cada dia mais e mais firmados com os nossos pés no Senhor, meu Pai. Que nós venhamos aproveitar, meu Pai amado, a nossa saúde, Senhor, não para fazer o que nós queremos, meu Pai amado, mas que nós venhamos aproveitar a nossa saúde para poder fazer a Tua vontade, o Teu querer. Pai amado, Pai querido, após essa epidemia, meu Pai amado, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai amado, estar levantando homens e mulheres para evangelizar, para falar da Tua palavra, Senhor, para fazer o Teu querer, porque o Senhor, meu Pai amado, é o Deus que cuida de nós, meu Pai amado. Cada um de nós temos uma missão, Senhor, que nós venhamos cumprir essa missão, meu Pai amado, com ousadia, meu Pai amado, com intrepidez, com responsabilidade, Senhor. Que nós venhamos multiplicar, ó Pai amado, os talentos que o Senhor nos deu, ó Pai amado. Que naquele grande dia nós possamos ouvir da Tua parte. Venha, amados de meu Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ouvir, meu Pai amado, do Teu Filho Jesus Cristo, que nós somos a noiva dele, Senhor, e que ele acha graça em nós. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço nessa tarde, Senhor, por todas as pessoas, meu Pai amado. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz. Fica na paz do Senhor Jesus, que nós possamos também nos encontrar não só nesses momentos de angústia, de aflição, mas que nós venhamos contar os nossos testemunhos de alegria na parte do Senhor, que nós possamos falar, né, que passamos por momentos de aflição, por momentos de necessidade, mas o nosso Deus, Ele nunca nos desamparou. Fica na paz do Senhor Jesus.